Até o momento, sempre inicializamos uma variável com valor definido. Por exemplo, nome vai receber o valor de Ana. Mas e se quisermos que a pessoa digite o valor e o programa armazene o valor digitado pela pessoa na variável? Como fazer isso? O Python ele tem uma função pronta para isso, que é o input. E aqui a gente vai colocar o texto que vai aparecer para o usuário, que nesse caso é digite o seu nome, dois pontos, espaçamento, print, o seu nome é nome. Vou executar e vou digitar o nome Ana Maria. Perceba que o texto já ficou destacado em verde e esse texto ele vai ser armazenado na variável nome. Então aparece o seu nome é Ana Maria. Uma coisa sobre o input é que toda informação digitada vai ser um string. Então vou colocar o tipo do nome. Nesse caso, Ana é string, que é o texto, mas vou digitar agora o número inteiro. Ele diz que 1 também é da classe string. Vou executar novamente e colocar agora 1.5. Ele vai também dizer que é da classe string. Então, padronização, a gente coloca o str na frente. E além do nome, eu vou querer pegar a idade e a altura. Idade, digite a sua idade e altura. Agora eu vou mostrar essas informações. E aqui vai ser altura. Uma coisa que a gente sabe é que idade é um número inteiro e altura um número decimal. Por isso, antes de mostrar a informação, vamos fazer uma conversão. Idade vai ser int, idade. Altura vai ser float, altura. Então, diz seu nome, Ana Maria, sua idade 18 e sua altura 1.75. Aqui ele vai aparecer que Ana Maria é o string, que é o texto, 18 é um inteiro e 1.75 é decimal, que é o float. Agora, imagine a seguinte situação. Eu vou fazer um sistema de cadastro e além das informações básicas do sistema de cadastro de vendas, eu preciso mostrar também a data e a hora que aquela venda foi realizada. Como fazer isso? No Python, quando desejamos realizar uma tarefa específica, como nesse caso, criar um sistema de cadastro que mostre a data atual e horário, utilizamos uma biblioteca para isso. Uma biblioteca é um conjunto de códigos que nos ajuda a resolver determinadas tarefas de forma mais prática. Algumas bibliotecas são nativas do Python, enquanto outras precisam ser instaladas separadamente. Antes de eu mostrar como se utiliza a biblioteca no Python, irei fazer uma breve explicação sobre o que é objeto, para facilitar a compreensão durante a importação e utilização da biblioteca. Aqui vai ser uma breve explicação sobre objeto. Mais adiante será aprofundado o assunto. Então, o Python é uma linguagem de programação de alto nível, reconhecida pela sua simplicidade e fácil leitura, sendo aplicada em diversas áreas, como desenvolvimento web, ciência de dados, automação, entre outras. Além disso, é uma linguagem orientada a objetos, ou seja, tudo no Python é um objeto, o que permite a organização de dados e comportamentos em estruturas reutilizáveis e fácil de manipular. Objeto em programação é uma instância de classe que representa uma entidade com comportamentos e características próprias. Ele combina suas propriedades armazenadas em atributos e funcionalidades definidas em métodos dentro de uma única estrutura. Por exemplo, eu tenho esse controle que é um objeto. Como eu represento esse controle na programação? Vou representar através da classe controle. Então, a classe controle vai ter todas as funcionalidades e atributos desse objeto controle. O métodos é funcionalidade. Então, quando a gente está trabalhando com objeto, geralmente falamos métodos, funcionalidades. Quais são as funcionalidades desse objeto? Ele liga, desliga, ele pode mudar de volume e canal. Nesse caso, ir para Netflix, YouTube, Amazon Prime, a Globo, entre outras coisas. Então, tudo o que o objeto faz é um método, que é a funcionalidade. Agora, atributos são as características e informações daquele objeto. Por exemplo, qual é a cor desse objeto? Cor preta. Quais são as dimensões dele? E, por fim, nesse caso, a fabricante, que é Philco. Agora eu irei voltar para o PyCharm e importar a biblioteca que manipula data e horário, que nesse caso é a biblioteca datetime. From datetime, import date, que é para a data. Perceba que ele vai colocar um Czinho, que diz respeito à classe, que é o objeto, datetime. Se a gente clicar na classe datetime, ou seja, pressionar o Ctrl e clicar em cima, vamos ser redirecionado para a biblioteca. E ela diz que ela tem uma série de objetos. Date, datetime, que a gente acabou de importar, e esses aqui. Então, quando a gente está fazendo from datetime, import date e datetime, a gente está importando um pedacinho da biblioteca. Nesse caso, eu vou inicializar a variável data e eu vou dizer que vai ser uma instância da classe date. Abre e fecha parênteses. Isso aqui que a gente está fazendo é instância. Uma instância
é um objeto criado a partir de uma classe. Quando atribuímos uma classe a uma variável, estamos criando uma instância dessa classe, o que significa que a variável passa a representar um objeto com todos os métodos e atributos definidos na classe. Como assim? Quando a gente faz data recebe uma instância da classe date, estamos dizendo que a data agora passa a ser um objeto que possui todos os atributos e métodos dessa classe. Aqui o Paixão ele sublinhou porque na classe date precisa passar os atributos. Quais atributos precisa passar? Ele vai dizer ano, mês e dia. É tanto que se a gente clicar Ctrl e Date, vamos ser redirecionados para a classe Date, e dentro dessa classe ele fala que vai precisar passar o ano, o mês e o dia. Então, um ano 2024, vírgula, o mês 11 e o dia 5. Vou printar a data. Ele vai mostrar que a data vai ser no formato americano, 2024, o ano, o mês e o dia. E se eu mostrar também o tipo da data, ele diz que é um objeto agora date que pertence à biblioteca datetime. Só que esse método não vai nos servir. Por quê? Esse método é específico para algumas situações, como por exemplo, estou fazendo a integração com e-mail e eu quero pegar, por exemplo, os e-mails de uma data específica. Então, eu posso passar a data nesse formato. O que eu quero é que a data seja de forma automática. Ou seja, toda vez que eu rodar o código, independente de ser hoje, amanhã ou daqui a um ano, ele pega sempre a data atual. Então, na biblioteca date, classe date, ele tem um método que é específico para isso, que é ponto. Se a gente pressionar o ponto, ele vai aparecer todos os métodos da classe, bem como os atributos, que nesse caso é o dia, mês e ano. O método que eu vou pegar vai ser o today. Perceba que por todo método ele vai ter um abrir e fechar de parênteses. Isso é um método. Então eu vou printar aqui agora a data e dessa forma vai ser direto. Se eu quiser pegar as informações dos atributos, posso pegar o dia, data.day, o mês, data.month e o ano, data. Perceba que o método, como eu mencionei, ele tem abrir e fechar de parênteses. E o atributo não, é só o nome, que nesse caso aqui é .day, .month e o ano. E agora eu vou formatar essa data. Dia, barra, mês, barra, ano. Vou executar. Ele já atualizou 5/11/2024. Só que a própria classe, ele tem um método que permite fazer uma formatação muito mais direta. Eu vou apagar aqui. E o método vai ser data, nome da variável data formatada. Vai ser data, que vai ser esse objeto que pertence à classe. E o método strftime, que ele vai converter a data para string. Então, aspas simples, percentual D, que é o dia, barra, percentual M, que é o mês, barra, percentual Y. Mas esse Y aqui vai ser maiúsculo. Agora eu vou printar a data formatada e o tipo dela. Perceba uma diferença. No primeiro caso, ele vai dar a data no formato americano, separada por traço, e ele vai dizer que pertence à classe date, que essa, por sua vez, pertence à biblioteca datetime. E aqui, quando a gente formatou a data, ele vai aparecer a data no formato brasileiro, só que isso aqui agora vai ser um texto. Esse método faz basicamente isso. Se quisermos manipular, além da data, o horário, então vamos usar a datetime. Vou comentar, coloca aqui data, horário, vai ser datetime.now. Print data e horário. Ele vai mostrar agora a data e o horário. Só que aqui é hora, minuto, segundo e a precisão, que é microsegundo. Eu quero formatar essa data agora, o horário, a data, horário formatado, para o padrão brasileiro e somente o horário, hora, minuto e segundo. Como fazer isso? É o mesmo método, nesse caso data e data horário, ponto. Aqui a gente vai utilizar essa formatação para data, espaço, e agora vai formatar o horário. Percentual H, 2 pontos, percentual M, 2 pontos, percentual S, que é segundo. Para a gente printar, ele vai aparecer a data agora e horário formatado. Então, fazer aquele sisteminha de cadastro e sempre pegar a data e horário formatado. Então, produto vai ser str input, digite o nome do produto. Aqui vai ser preço de compra. Esse aqui vai ser o preço de venda. E aqui a quantidade. A gente sabe que o lucro vai ser float, que a gente tem que converter, preço de venda menos float, preço de compra, multiplicado quantidade. Que quantidade é inteiro. Vou botar agora um print aqui. O produto foi vendido na data e horário, vírgula, tendo um lucro
de lucro. Então, vou executar. Nome do produto, mesa. Preço de compra da mesa, preço de R$ 500. Preço de venda, R$ 1.000. E a quantidade, 2. Então, o produto mesa foi vendido na data e horário, que é esse aqui, tendo lucro de R$ 1.000, porque 1.000 menos 500 vai dar 500, 500 vezes 2, R$ 1.000. Então, é essa forma que vocês fazem para utilizar a data e horário. Além dessa biblioteca, tem outra que é a MEF. Vou importar aqui. Import MEF, essa é uma biblioteca padrão do Python e, como o próprio nome diz, é para a área de matemática. Perceba que aqui a gente está importando toda a biblioteca, enquanto nesse método a gente importou só um pedaço específico. Imagine a seguinte situação. Eu tenho esse teorema aqui de Pitágoras, quero calcular hipotenusa e o ângulo formado entre, nesse caso, B e A. É que eu errei aqui na hora de fazer a tangente de B e A. Então, eu vou querer a hipotenusa e o arco tangente formado entre os catetos B e A. Então, vamos lá. Tem dois números. Nesse caso, A, que vai ser 3, e B, que vai ser 4, ou seja, os catetos. E eu quero calcular a hipotenusa desses números. Então, como é que eu vou fazer isso? Então, vou colocar aqui hipotenusa, nome da variável, vai ser MEF.hipotenusa, e vou passar o valor de A e B, frente hipotenusa. Então, ele já calculou 5, porque vai ser 3 ao quadrado, 9, 4 ao quadrado, 16, 16 mais 9 dá 25, raiz de 25, ele vai dar... Agora, a gente pode calcular também o ângulo formado entre B e A, como na figura, ou seja, o ângulo formado entre B e A. Nesse caso, deixa eu botar ângulo radiano, que vai ser MEF.arco tangente B dividido por A. Vou printar aqui agora o ângulo radiano, que somente o número, e se eu quiser agora no formato de graus. Então, muito simples, ângulo graus é igual MEF.egress ângulo radiano. Passo o ângulo radiano como argumento. Então, print ângulo graus. Executando, então esse ângulo formado entre B e A corresponde a 53,13 graus. Agora, para finalizar, eu disse que no Python tudo é objeto. Então, vou inicializar a variável A com valor de 4 e vou fazer métodos e atributos, respectivamente, da classe inteiro. A primeira coisa é o quê? Então, o 4 ele pode ser escrito da seguinte forma: 4 dividido por 1. Então, a primeira coisa que eu vou verificar é A.isInteger. Verifica se é inteiro. Ele vai retornar verdadeiro ou falso, no true. Se eu botar 4.5, ele vai retornar falso, porque não é um número inteiro. Além disso, temos atributos, que nesse caso, atributo, a gente vai pegar o numerador, Ctrl D, denominador. Executando, aparece 4 e 1, que o 4 vai ser o numerador e 1 o denominador. Até a parte do texto tem métodos e atributos. Paulo, Victor. Então, aqui ele tem o método de deixar maiúsculo, que é a put up. E essa parte de string eu irei abordar mais adiante, pois é muita funcionalidade. Então eu irei fazer um vídeo à parte para isso. E é isso por essa aula.